Vamos estudar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Assim fazendo, você recebe todas as novas programações inscritas através do canal do YouTube. Obrigado. Matéria de hoje, no capítulo 27, item 18. Prece pelos mortos e espíritos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam preces e essas lhes são de utilidade, pois ao verem que são lembrados, sentem-se menos abandonados e menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Reerguem-se a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e a reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela pode não somente aliviar, mas abreviar-lhes os sofrimentos. Veja que parece ser uma raridade o fato de se orar pelos mortos. Aparentemente, os mortos são lembrados no dia de finados, que representa, assim, uma tradição que muitos comparecem para fazer oração pelos mortos, talvez somente no dia dos finados. Então é de se estranhar e perguntar: será que os mortos ficam lá no cemitério? Você ficaria no cemitério? Não é? Então muita gente vai lá fazer oração pelos mortos, muito dos espíritos nem sabem onde foram enterrados os seus corpos, nem sabem, e também muitos não querem nem saber. É como você ter conhecimento de jogar um lixo num local de lixo e depois ir lá ver como está o lixo. O corpo carnal, ele é uma vestimenta que o espírito deixa quando ele termina uma missão. Ele abandona o corpo, o espírito se transfere para uma esfera espiritual, no mundo espiritual, e prossegue a continuidade da vida regular do jeitinho que ele estava acostumado aqui no mundo presente. Portanto, diz aqui, os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são de utilidade, pois ao verem que são lembrados, sentem-se menos abandonados e menos infelizes. Então nós devemos regularmente fazer oração pelos mortos, principalmente para os que pertencem à família. É possível que muitas das famílias, imaginando acompanhar o ensinamento morreu, acabou, só faz oração no dia que vai ser feito o enterro e talvez com algum esforço no 7º dia. Depois, praticamente esquecido, e por vezes os mortos são lembrados no dia dos finados. Mas o espírito continua vivendo no mundo espiritual de forma regular, normal. A vida não dá saltos, e lá no mundo espiritual é uma continuidade exatamente como era a vida aqui no mundo material. Então lá ele continua em todos os aspectos quase que semelhante ao do mundo aqui da Terra. Tem uma esfera, uma dimensão muito próxima do mundo dos vivos, que praticamente os espíritos não têm
consciência de que são mortos, que estão no mundo espiritual. A maior parte julga estar no mundo dos encarnados. Sim, tem todos os sintomas de uma pessoa encarnada. E a maior parte não tem consciência que está no mundo espiritual. Para ver como o ser humano ele não recebe uma orientação adequada enquanto vivo, porque muitas das igrejas que deveriam ensinar o mundo espiritual e a vida espiritual do homem omitem essa parte, repelem as correntes religiosas que versam sobre essa matéria e os seus participantes, seus seguidores, os simpatizantes, acabam ficando na completa ignorância. Mas o homem é espírito, não é matéria, não é corpo carnal. Ele é espírito que tem a vida eterna e imortal. Portanto, o espírito vive eternamente. Então diz aqui, a prece tem sobre os espíritos uma ação mais direta. Eles ajudam a reerguer-se a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e a reparação. Portanto, mesmo o malfeitor, o perverso, que tenha sucumbido aqui na Terra e está no mundo espiritual, provável que esteja no mundo espiritual mais trevoso, quando alguém endereça ali uma oração, ele recebe a oração. Ele faz com que a oração motive a mudança de pensamento, motive ele a se arrepender, a ter desejo de se elevar. Então a oração é um benefício que Deus espera que todos possam fazer, não apenas uns pelos outros, mas também para os espíritos dos mortos, dos falecidos e também dos espíritos sofredores. Porque os espíritos sofredores, os malfeitores, os perversos, tendem a ficar no esquecimento completo. Até mesmo os familiares raramente lembram de pessoas que foram maldosas, que prejudicaram, que fizeram coisas muito terríveis. Então acabam ficando no esquecimento. Portanto, a oração excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e a reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. Então veja que é possível de fazer orações para os mortos. Nós do grupo Mensageiro de Luz fazemos oração coletiva para as sagradas almas dos antepassados e dos espíritos, e usamos esse livretinho, Declaração da Sublime e Eterna Vida de Deus, orando pelos antepassados. E recomendamos a muitas pessoas que têm dificuldade na vida, principalmente de relacionamento, principalmente de dificuldade financeira, não consegue prosperar direito, tem desarmonia, atrito dentro de casa com as pessoas, recomendamos fazer orações para os antepassados e para as sagradas almas falecidas da família. Isso faz com que melhorem os relacionamentos. Inclusive, casais que não conseguem conceber filhos, também recomendamos alimentar com orações os espíritos dos antepassados e membros falecidos da família. Uma grande parte dos casais recebeu exatamente a graça do concebimento fazendo essa prática. Parece ser uma prática assim tão contrária às tradições religiosas do morreu e acabou.
mas o espírito é eterno, é imortal, indestrutível. Veja que no próprio ensinamento do Senhor Jesus consta que no princípio da preparação de Jesus para a pregação do Evangelho, ele estava em jejum no deserto, 40 dias e 40 noites, não é? E nesse jejum, nessa possibilidade do jejum, aparece o Espírito e que fez uma proposta. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares e negares o teu Deus. Não é? Então veja que no mundo onde que Jesus estava pregando era um mundo material. Ele estava em reclusão no deserto, fazendo a concentração mental, visando o preparo para o início da sua pregação. E apareceu o elemento das trevas, está no Evangelho, e que fez a tentação ao Senhor Jesus. E não foi uma única vez que os Espíritos apareceram. Então, se consta no próprio Evangelho o aparecimento do Espírito, como é que se explica isso? É que existem os Espíritos. Não é? Então veja que a oração pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela pode não somente aliviar, mas abreviar-lhes o sofrimento. Quando nós realizamos orações para determinados espíritos que praticamente não são lembrados, os espíritos recebem as vibrações da oração com muita gratidão, muito reconhecimento, porque a oração chega no mundo espiritual como um verdadeiro bálsamo, aliviando todos os sentimentos negativos, as dores e o sofrimento. Consta no livro Nosso Lar, de Chico Xavier, orientado pelo espírito André Luiz, que quando André Luiz foi recuperado do mundo espiritual, no mundo espiritual das trevas, e levado para a colônia Nosso Lar, ele recebia orações. Então, os trabalhadores locais de Nosso Lar, onde que ele estava repousando em recuperação, relataram para o espírito André Luiz, recém-recuperado do mundo das trevas, que só tinha uma única pessoa orando por ele. Não é? E, estranhamente, era uma pessoa que orava para ele porque foi a única pessoa que André Luiz, quando encarnado, como médico, atendeu no momento que ela mais precisava. Por quê? Porque o André Luiz, quando médico aqui na Terra, ele só atendia as pessoas abonadas, as pessoas bem posicionadas financeiramente. Os pobres, as pessoas que não podiam pagar, não entrava nem no consultório dele. E um dia, essa pessoa estava lá no consultório, a secretária dele pediu para que ela fosse atendida, e o André Luiz, a contragosto, atendeu essa senhora. E essa senhora foi a única que orava para ele quando ele estava já no mundo espiritual recuperado. Então veja só, não é? Como é importante receber as orações. Portanto, veja, nesse sentido que a oração pode não somente aliviar, mas abreviar-lhes os sofrimentos. E quando alguém chora pelos mortos, pelo recém-falecido? Normal, não é?
normal, porque a pessoa está manifestando um sentimento, tudo bem. Mas se essa pessoa fica chorando perto do cadáver, perto do corpo, atrapalha a concentração do espírito, que naquele instante necessita de fazer uma reflexão. E normalmente aquela reflexão é importante porque ele vai fazer um retrospecto da vida material, arrepender-se dos erros cometidos, tomar a resolução de prosseguir no caminho da evolução, e isso representa para ele uma purificação da alma, ou seja, de acordo com o nível de purificação, aquele espírito vai ser destinado para um determinado nível no mundo espiritual. Então, se a pessoa ficar chorando, gritando, esperneando, ele era tão bom, mas quando vivo não dava a melhor consideração. E quando morreu, vira santo. Então, ele, perturbado com os gritos, com os choros da pessoa que fica fazendo isso perto dele, ele desvia a atenção, ao invés de fazer a reflexão do retrospecto da vida dele. E isso atrapalha a evolução para onde ele vai ser encaminhado. Portanto, no momento tão dramático da recém-desencarnação, o mais importante é compreender que aquela missão encerrou e que Deus tem outros planos para aquele espírito, para aquela vida. Daí, tendo essa compreensão, tendo também o entendimento que não morreu, que ali estava apenas um corpo, que o espírito ia continuar a vida regular no mundo espiritual, e com isso orar para que aquele espírito tenha a serenidade, a calma, e que os mentores dele possam trabalhar para auxiliá-lo adequadamente. Com isso ele faz a reflexão regular, perfeita, é acolhido pelos benfeitores que vão encaminhá-lo para o local adequado no mundo espiritual, e com isso ele consegue concluir com êxito a etapa que precisa logo ao término da sua caminhada aqui na Terra. Mesmo quando ele estiver no mundo espiritual, se qualquer pessoa ficar esperneando, chorando, lamentando, afirmando notadamente as coisas erradas, as coisas que ele tinha feito, aí é como se eu pegasse lá no mundo espiritual e colocasse numa frigideira e torrasse ele em óleo fervente. Ele tem uma crise, notadamente se ele estiver bem, ele tem que ser hospitalizado ou socorrido, e demora de novo alguns dias para se recuperar, por causa que alguém fica aqui na Terra lamentando, chorando ou lembrando constantemente, talvez até evocando a presença dele. Ele não consegue viver tranquilo no mundo espiritual, fica perturbado e necessita de socorro ou ajuda no mundo espiritual. Isso normalmente ocorre. E ocorre mais para aquele que é ignorante da vida espiritual. Importante é saber que quando a pessoa desencarna, encerrou a missão aqui na Terra, mas não morreu. Ele muda de residência, muda de cidade, ele vai para um local provavelmente melhor do que onde nós nos encontramos, porque o mundo espiritual é muitas vezes superior, mais adiantado do que a Terra. Quero agradecer imensamente sua atenção. Vamos passar agora para o momento de oração. Acalme-se, concentre a sua mente, eleve seu pensamento ao Senhor Jesus e acompanhe o teor da oração com atenção. Senhor, neste momento da oração,
elevamos nosso pensamento a Jesus e rogamos infinita orientação, proteção a respeito de tudo que necessitamos para a nossa caminhada no desenvolvimento e progresso da nossa vida enquanto aqui na Terra. Necessitamos de instruções da infinita sabedoria e amor de Deus para que possamos realizar todas as atividades de maneira a que desenvolvamos tudo de acordo com a vontade de Deus. Parece-nos uma circunstância bastante difícil estarmos posicionados sempre de acordo com a vontade de Deus, porquanto muitas das vezes erramos nas nossas decisões, nas palavras equivocadas, nos sentimentos contrários ao bem e acabamos nos desviando do bom caminho. Por isso, rogamos ao Senhor Jesus que nos instrua, fazendo com que reconheçamos os nossos erros e que tenhamos sempre a decisão de permanecer no caminho correto. Rogamos ainda que nos faça compreender profundamente o grande amor de Deus que Deus tem sobre todos nós e que, entendendo esse amor, possamos também realizar obras proveitosas ao bem de todas as pessoas, porquanto Deus espera, de acordo com o ensinamento do Senhor Jesus, que amemos uns aos outros, destinando compreensão, bondade e entendimento em todos os lugares, e que possamos sempre realizar todas as nossas obras de acordo com a vontade de Deus, e que assim, em nosso futuro próximo, possamos caminhar sempre de maneira proveitosa, de forma progressiva, evoluindo de acordo com as instruções do Senhor Jesus. Agradecemos imensamente que assim seja. Graças a Deus. O livro que utilizamos, Evangelho segundo o Espiritismo, bem como Declaração da Sublime e Eterna Vida de Deus, os pedidos de orações que você pode solicitar para ajudar em muito dos problemas, bem como orientação pessoal, você pode fazer através deste site. Obrigado pela sua atenção, Deus abençoe sempre.